Aleluias, Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz seja convosco, amém? Pode se sentar no teu lugar. Aleluias. Neste momento, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu queria deixar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Aleluias. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, pois isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, queridos? Então a promessa de Deus é que vai transbordar quando a gente honra. Entenda, querido, que todo princípio traz consigo uma promessa. Todas as vezes que Deus declarou na Bíblia um princípio, Deus falou assim: olha, você tem que fazer assim. Quando a gente obedece o mandar de Deus, o mandamento do Senhor, um princípio de Deus, nós acarretamos, nós trazemos consigo uma bênção, uma promessa. Então o texto que nós acabamos de ler aqui diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, ou seja, com a tua renda, com os teus bens e com as tuas primícias. O que é primícia, querido? É o meu melhor fruto, é o fruto do meu trabalho. Quando eu honro ao Senhor com o melhor que eu tenho, a Bíblia nos diz que se encherão os teus celeiros abundantemente. É o pastor Roberto que está falando? Não, é a palavra de Deus. E é por fé, né? A gente faz a obra do Senhor é por fé. Quem não tem fé, é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amado, em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração para o reino de Deus, para as coisas do Senhor, que os teus celeiros transbordarão de bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Você que nos assiste também pode estar contribuindo com o reino de Deus, com a obra do Senhor, né? Faça isso para que a tua bênção seja completa em nome de Jesus. Nós vamos neste momento orar consagrando os dízimos, as ofertas e as primícias no altar do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui e declaramos, meu Deus, sobre os céus deste lugar, que este lugar Yahvé chamar, o Senhor está aqui.
E onde o Senhor está, o mal tem que sair. Onde o Senhor está, meu Deus, a miséria vai embora, a pobreza, meu Deus, a mendigância. Em nome de Jesus Cristo, todo o espírito de Maria Mulambo, lança por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida, cada casa, cada família, que, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, aqueles que têm sustentado essa obra, aqueles que têm sido mantenedores, coluna, meu Deus, prospera, meu Deus, honra, meu Deus, cada semente. Nós consagramos, ó Deus, cada dízimo e oferta e primícia no altar do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, aleluias. Nós vamos colocar uma canção, querido, e você tem liberdade para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Com 7 selos, e ouvi um anjo forte proclamando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, ou nem de sequer olhar para ele. E um dos anciãos me disse: ei, não chore, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. E então eu olhei, e eu vi sentado no meio do trono, como que um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E quando o cordeiro tomou o livro na destra daquele que estava sentado, os 24 anciãos se prostraram diante dele, e eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, pois foste morto e compraste para Deus povos de toda língua, toda tribo, toda raça e nação. E eles cantavam: digno é o cordeiro de receber honra, glória, sabedoria e ação de graças. Você pode levantar as suas mãos, a sua voz, e entregar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a força. Vamos! Você pode ficar de pé e adorar o Cordeiro de Deus, querido, no seu lugar. Levante suas mãos e declare que só Ele é digno de toda a honra, só Ele é digno de toda a glória. Ele, o Cordeiro que foi morto lá na cruz, por mim e por você. Então declare: honra, glória, majestade, pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Aplauda o Senhor, querido, bem forte. Ele é digno de honra e glória. Aleluias. Oh, aleluias. Pode se sentar aqui no teu lugar. Aleluia, santo, santo, não há outro. Glória. Aleluia, amém, queridos?
Quantos já sentiram a presença de Deus? Digam glória a Deus, amém? Aleluia. Sem demora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Assentado assim mesmo, pode ficar tranquilo. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles numa aldeia que distava a Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? És tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Aleluia. E eles lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Eles chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles, constrangendo, disseram: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, lhes deu, e abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele então desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão.
Aleluia. Pai, nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, como vaso de barro. Nas tuas mãos, usa-nos, ó Deus, com poder, com graça, com unção. Venha repreender, meu Deus, todo espírito que não provém do Senhor. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala conosco, ó Deus. Fala com cada vida, meu Deus. Abençoa cada lar que nos assiste agora pela internet. Cada pessoa que está ali ligada, meu Deus. Entra, meu Deus, em cada lar, em cada coração. É o que nós oramos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Queridos, a história dos discípulos de Emaús, os irmãos conhecem. É um texto que sempre fala muito ao nosso coração. E nessa noite não seria diferente, porque Deus, Ele quer trazer e quer gerar em nós algo poderoso da parte dEle. Mas é muito importante você ater aquilo que Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo está gerando em nossos corações. Nós cremos, querido, que Deus está gerando uma noiva, né, que vai se encontrar com Ele nas nuvens, amém? Quantos vão se encontrar com Jesus nas nuvens? Diga glória a Deus, aleluia. A noiva que vai se encontrar com Cristo nas nuvens é uma noiva imaculada, sem manchas, sem rugas, perfeita. E essa perfeição, querida, ela vem a partir do momento que nós nos lançamos nos braços do noivo, que é o Senhor Jesus. É muito importante você entender, a Bíblia nos diz que os dois discípulos de Emaús, eles desceram de Jerusalém e iam na estrada para Emaús, e a Bíblia nos conta que Jesus se aproximou deles e começou a questionar eles acerca daquilo que eles estavam conversando. Isso tudo foi lido agora, tudo foi lido neste momento. A Bíblia nos relata que Jesus, no versículo 17, pergunta: que palavras são essas caminhando entre vós? Por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopa, disse: tu és peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus pergunta, a mesma pergunta Ele faz para nós: o que está acontecendo nesses dias, nessa caminhada? Acaso você não está sabendo não que está tendo uma pandemia aí? Você não está sabendo que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil? Acaso você está alienado? Acaso você não tem ouvido das coisas ruins que aconteceram em Jerusalém? Que existiu um profeta que foi muito usado por Deus, mas que morreu. A notícia era essa: estava morto. A gente até achava que ele seria o Messias, mas não foi bem assim. Já tem 3 dias que ele morreu. Então, querido, muitas vezes o Senhor Jesus vai se aproximar de nós para saber o que está saindo dos nossos lábios. Deus quer ouvir o que está saindo da sua boca. Acaso Jesus não sabia ou sabe o que está acontecendo nesses dias? Acaso alguma coisa foge do controle de Deus? A Bíblia diz que nenhuma folha sequer cai sem a permissão do Senhor, que todos os fios da nossa cabeça de cabelo estão contados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, querido, a pandemia, tudo isso que está acontecendo, a economia, esse cataclisma mundial, não fugiu do controle do Senhor. Atente-se para as profecias, porque não foi isso que Jesus virou para os discípulos e começou a falar? Não foi assim não? Jesus começa dizendo, no versículo 20, aliás,
no versículo 21 ele diz: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E aí no versículo 22 diz: é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Olha só que revelação tremenda para os nossos dias. O Espírito Santo falou conosco. Às vezes nós nos maravilhamos tanto com a palavra de Deus, nós nos maravilhamos tanto com as promessas, mas nós continuamos a ir buscar Jesus no sepulcro. Jesus mandou os discípulos ir para o sepulcro. Ele falou: fiquem em Jerusalém, vão para Galiléia, porque eu vou aparecer lá. Foi assim que Jesus instruiu os discípulos. Mas onde que eles foram buscar Jesus? No sepulcro. Sabe, querido, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que nesses dias, essas mulheres representam várias igrejas, que contam histórias, contam a história do Evangelho, que fazem maravilhas, entre aspas, que fazem animação de palco, entre aspas, mas as pessoas ainda continuam buscando Jesus no sepulcro, onde Ele não está. Por que isso significa? Que nós não atentamos para aquilo que as Escrituras estão nos falando. Os discípulos perderam o rumo do caminho a partir do momento que eles não acreditaram na profecia do Senhor. A igreja de Cristo Jesus, ela perde o rumo a partir do momento, querido, ela pode até se maravilhar, mas se ela deixar o caminho para buscar Jesus no sepulcro, ela perde o rumo. Eu não sei se você está entendendo. Jesus não quer que você o busque no sepulcro. As igrejas têm pregado coisas que vão alegrar muitas pessoas, mas a igreja de Cristo Jesus precisa confiar na palavra do Cordeiro, é na palavra de Jesus, que disse: vão para Galiléia, porque eu vou aparecer lá. E qual o caminho que você tem ido? Para Emaús. Você tem ido para o sepulcro, buscar um Deus vivo no lugar de mortos. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 5 diz assim: e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais aquele que vive entre os mortos? Igreja do Senhor Jesus Cristo, não busque Jesus no sepulcro, busque Ele no centro da palavra dEle, e o centro da profecia é de que Ele vai voltar, e nada fugiu do controle dEle, aleluias. Quando essas coisas começaram a acontecer, olhar para o alto, porque a redenção está próxima, querido. Olhar para a figueira, os ramos já estão tenros. Eita glória! Quando a figueira florescer, não passará dessa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E então o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e grande glória, aleluias. Entenda, querido, o Senhor está preparando a sua noiva para se encontrar com Ele. Sabe, o momento principal no casamento é quando a noiva se veste, né, de vestes nupciais, de noiva, e vai se encontrar com o noivo, né? Não é assim? Tradicionalmente não é assim? Uma noiva fica a vida inteira esperando por esse dia, o dia que vai se encontrar com o seu noivo no altar. E sabe, no dia do casamento a noiva não se prepara. Eu me lembro no dia que nós nos casamos, eu e a pastora Andréia, há 15 anos atrás. Ela ficou o dia inteiro lá, né? Dia de noiva, se maquiando, se embelezando. Eu sei que eu nem vi ela, foi ver ela
só no final do dia mesmo, na hora do casamento. Por quê? Porque ela estava toda se adornando. Então, querido, é tempo da igreja se adornar, se purificar, colocar vestes resplandecentes. Você já viu alguma noiva entrar suja no altar? Já viu? Você já viu alguma noiva entrar fedorenta? Ela geralmente tem até um banho de leite que fala, né? Fica o dia banho de rosas, né? Não é assim? Isso tudo tem um significado profético. A Bíblia diz que a oração dos santos é como um incenso precioso às narinas de Deus. A oração, não se esqueça da oração. Não se esqueça da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não se esqueça da santidade, vestes brancas. A noiva precisa estar ataviada, adornada, para se encontrar com o noivo. Mas se a noiva busca a um noivo morto, não tem casamento. Queridos, entenda que não é só o fato de muitas pessoas adorarem um Deus que está pendurado no madeiro. Não, nosso Deus não está pendurado no madeiro. Ele já ressuscitou. Mas trata quando a gente deixa de ouvir o que Ele nos instruiu. Jesus falou para aqueles 2 discípulos que eles eram para ir para Galiléia, mas eles estavam indo para Emaús. Jesus disse: olha, nos últimos dias vai ser como os dias de Noé. Muitos vão se casar ou se dar em casamento. Muitos abandonarão a fé, seguindo a doutrina de demônios. Muitos vão se apostatar da fé, é o que a Bíblia diz. O que é isso, pastor? Vão sair fora. Muitos, não poucos, a Bíblia diz muitos. E nós estamos vivendo esses dias, as pessoas não vêm na igreja sob o subterfúgio de uma pandemia. Eu não estou falando que as pessoas do grupo de risco, mais uma vez, não é nada disso, querido. Mas as pessoas estão se escondendo de trás de uma capa e colocando culpa em muitas coisas. E perderam a comunhão com o Senhor. Os discípulos de Emaús desceram para Emaús e se distanciaram de Jerusalém, sob o pretexto de que nada havia acontecido da forma deles. Às vezes a pessoa pensa assim: não deu da forma como eu queria, então eu vou para Emaús. Querido, deixa eu falar algo para você. Haja o que houver, não saia de Jerusalém. O que isso significa? Não saia da presença do Senhor, não saia da instrução do Senhor, não saia do lugar onde que Deus mandou você ficar esperando Ele. E Ele nos mandou ficar, meu irmão, em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder. E nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está gerando uma noiva que vai ser arrebatada, que vai ser levada aos céus. E você precisa se adornar, você precisa se purificar, você precisa ficar instruído, meu irmão, na palavra. Cadê os crentes para dar glória a Deus? Não saia do caminho, não desça para Emaús, não busque Jesus num sepulcro. Esse sepulcro significa o quê? Morte. A palavra do anjo para aquelas mulheres foi: porque buscais entre os mortos aquele que vive. Buscar entre os mortos significa buscar, meu irmão, aquilo que já se perdeu, em um lugar que já se perdeu, um lugar onde que não há mais esperança, no lugar onde que não há mais. No cemitério tem esperança para alguma coisa? Você vai naquele cemitério da paz, o que é que há ali? Só choro. Quando alguém quer se consolar, vai para o cemitério. Vai, irmão. Vai lá para quê? Para se lamentar e chorar. Chorar as perdas. Muitos crentes estão indo para o sepulcro chorar as perdas. E se esquece de estar no caminho que vai levar para a glória. Está entendendo, meu querido? Jesus começa dizendo:
É verdade que os discípulos de Emaús continuam dizendo: é verdade que algumas mulheres nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tiveram uma visão de anjos, que dizem, nós não sabemos, que ele vive. Muitos crentes vivem assim, como essas mulheres. Olha, eu fiquei sabendo que Jesus ressuscitou, dizem que ele cura, dizem, né? Eu nunca experimentei, eu nunca vi, eu nunca experimentei esse Jesus. Eu tive meio que uma visão, fui maravilhado. As igrejas estão fazendo o coach, né? O coach. Então, autoajuda. Estão fazendo de tudo, menos pregar o evangelho que liberta, que salva, que cura. Estão buscando nos sepulcros filosofia humana, sofisma, que nada faz por ninguém. Só ficamos sabendo, ficamos maravilhados, mas não experimentamos o ressurreto, não experimentamos o que vive. Oh Deus, muda nossa mente, muda nossa mentalidade como igreja. Deus, eu não quero ficar maravilhado no sepulcro, eu quero estar com o Senhor. Quando o Senhor diz Shalom, quando o Senhor entrou lá naquela sala lá na Galileia, Ele disse: paz seja convosco. Olha que as minhas mãos estão furadas, mas eu estou vivo. Toca aqui, Tomé, eu estou vivo, porque tu crestes, porque tu viste, que tu crestes. Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e acreditaram, creram. E a Bíblia nos diz, aleluias, a Bíblia diz lá no versículo 16, só para a gente entender, que os olhos daqueles homens estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Entenda que quando nós saímos do caminho, escute isso, agora olha para mim, versículo 16, anote aí, Lucas 24, 16. Enquanto a gente sai do profético para ir pelo nosso caminho, os nossos olhos se fecham para ver Jesus. É muito forte isso. Entenda isso, anota isso. Quando você sai do caminho que Jesus trilhou para você, e você vai se lamentando para o sepulcro, se lamentando para Emaús, os nossos olhos estão fechados para ver Jesus. A igreja que sai do caminho, a igreja que deixa de ouvir o noivo, deixa de ouvir o mestre, ela fecha a visão, os olhos dela não reconhecem o Senhor, ela perde a visão profética. Está entendendo, igreja? Quem está me entendendo aí? Quando a gente sai da palavra, quem é a palavra? É Jesus. João 1, versículo 1 diz o que? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. En arque en hologos, kai hologos, en pros tonteum. No princípio era o Logos. Quem que era o Logos? A palavra que dá vida, a palavra que gera vida. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1,14 diz: e essa palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Então, querido, quando a gente sai do Logos, os olhos se fecham. Muitos saíram do Logos. Muitas igrejas, muitas mulheres se maravilham, fazem palestras, fazem coisas, dançam, cantam. Não tem nada contra isso não, meu irmão. A gente dança, a gente canta, se glorifica o nome do Senhor, mas saiu do caminho que gera vida, para ir para o sepulcro, para buscar um Jesus do sepulcro.
vão para Emaús, vão para o sepulcro, e os olhos estão fechados. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não saia do caminho, não negocie um evangelho, meu irmão, que não tem cruz, um evangelho que não tem sacrifício de você mortificar a sua carne, de você abrir mão dos prazeres do mundo, que a Bíblia condena. Está entendendo? Não tem nada a ver não, porque isso é coisa do passado. Não, queridos, tem sim. Eu não posso negociar isso, porque isso é um evangelho de sepulcro, que o pecado, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. Igreja que se distancia do caminho, vai para o sepulcro. Igreja que sai de Jerusalém, vai para Emaús, com os olhos fechados, para não reconhecer Jesus. Aí, Jesus fala, ele não sabe quem está falando com ele. Às vezes o pastor está sendo usado por Yeshua, entra aqui, sai aqui, porque os olhos estão fechados. Podem até ouvir, mas não reconhece quem ele está falando com ele. Santo Deus de Israel, tem misericórdia dessa geração, meu Pai. O Senhor nos alertou sobre esses dias, que acaso quando o Filho do Homem voltar, a terra achará fé? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, irmão. Muitos apostataram da fé dentro da igreja. Esse é o pior, porque estão na falsa ilusão de que servem a Cristo. Os discípulos de Emaús saindo de Jerusalém, você acha que eles estavam fazendo alguma coisa errada? Você acha que eles pensavam que estavam fazendo alguma coisa errada? Não, nós ficamos até maravilhados com algumas coisas, nós vimos um profeta poderoso, mas nós saímos do caminho. Às vezes você foi abençoado, às vezes com palavras proféticas, com palavras de Deus, ouviu Jesus, viu milagres extraordinários, mas você foi para o sepulcro, ou foi para fora daquilo que Deus tinha para a tua vida. Acorda, igreja. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, achando ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram, porque não ia ver nunca lá. Jesus mandou eles para Galileia, e eles estavam caçando Jesus no sepulcro. E aí vem o cajado do Senhor, e ele disse: ó nécios. O que é nécio, irmão? O que é nécio? Loucos, sem juízo, louco, tolo. Ó nécios e tardos de coração. O que é tardo de coração? É a pessoa que custa para crer, custa para acreditar. Honestos e otardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus começa a pregar para eles, irmão. Começando por Moisés, olha só. Jesus teve a paciência de falar de Moisés por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram então à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olha só, isso aqui fez toda a diferença na vida deles. Porque mesmo que eles estivessem com os olhos fechados, ele falou, o que fez a diferença na vida daqueles discípulos, que Jesus ia embora. Jesus pregou, falou tudo para eles, e a Bíblia diz que ele fez como que fosse para mais longe. O que isso significa? Jesus estava indo embora, e eles ficando assim: não, Senhor, fica conosco. Já viu aquele corinho antigo? Fica, Senhor, já se faz tarde.
tempo da igreja clamar: fica, Senhor. Porque os nossos olhos só serão abertos se o Senhor ficar conosco e ceiar. Os nossos olhos só serão abertos se houver um partir do pão com Ele. A igreja de Cristo Jesus que está cega, que não consegue ver Jesus. Igreja, meu irmão, somos nós. A igreja somos nós, eu e você, que ainda está cega. Só vai ter os seus olhos abertos se comer pão com Ele. Porque a palavra de Deus nos diz: aconteceu que estando com eles à mesa, está à mesa com o Senhor. O convite de chamar Jesus para estar à mesa com eles fez toda a diferença na vida daqueles discípulos que estavam desviados do caminho. Assente-se à mesa, convide Jesus a partir o pão. E a Bíblia diz que, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E então abriram-se-lhes os seus olhos. Os nossos olhos só serão abertos no partir do pão, na comunhão. João capítulo 6 diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, nem herança no reino dos céus. Então é tempo da igreja assentar-se à mesa. Esses dias, a igreja que está cega espiritualmente, que tem buscado Jesus no sepulcro e saído do caminho, precisa se assentar à mesa. O que é assentar à mesa? Comer da palavra, o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. A igreja de Cristo Jesus precisa se assentar à mesa, ter comunhão com o Messias, com o Senhor, para que os seus olhos voltem a se abrir. É muito mais fácil, meu irmão, acreditar naquele que está morto do que naquele que ressuscitou. Não é assim? Se alguém chegar falando assim: ó, fulano tal morreu, você acredita, normal, morre gente todo dia. Mas se alguém chegar falando assim: ressuscitou alguém ali, você acredita? Ah, deixa de ser boba. Isso não acontece não. É mais fácil acreditar em quem está morto. É mais fácil acreditar em Maomé, está morto lá. É mais fácil acreditar em Allan Kardec, está morto lá. Está entendendo, igreja? É mais fácil acreditar em quem está morto do que acreditar em quem ressuscitou. Está entendendo? E os discípulos falam assim: ah, nós ficamos sabendo que alguém disse que ele vive. Mas eles acreditavam que ele estava morto. Talvez você esteja assim. Você acredita? Você ficou sabendo, mas no fundo, você fala assim: Jesus está lá, morto. Com a boca você não fala, mas com o seu coração é assim que você pensa. Porque nada acontece da forma como você queria. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Ah, a gente achava que ele ia ser o poderoso de Israel. A gente achava que ia libertar o nosso povo. Não saiu da forma como a gente queria. E aí a gente crucifica o Senhor. A gente mata ele. Deixa ele enterrado. Mas ele vive, querido. O Senhor vive. Ele vive e quer abrir os nossos olhos. Ele vive e quer se assentar à mesa conosco. Mas você precisa convidar ele. Fica, Senhor, já se faz tarde. É tempo de você dizer: Senhor, já é tarde. Não tem tempo mais. Eu não quero continuar indo num caminho sem se assentar contigo. Eu não quero continuar num caminho sem poder enxergar onde está Jesus. As pessoas não sabem a quem seguir. Será que aquela igreja é assim? Será que aquela ali? É levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque não está solidificado sobre a rocha. Aí
Acontece o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias virão tempos difíceis e trabalhosos, homens terríveis, lobos com pele de ovelha, que enganarão a muitos. Por quê? Porque as pessoas querem que teu ego sejam alimentados e estão buscando Jesus num sepulcro. As pessoas querem um evangelho de conveniência. Se o pastor pregar alguma coisa que atinge ela, fala assim, está pregando para mim, não volto mais naquela igreja. Se a espada está chegando aí, meu irmão, é para consertar.